Olá a todos, em seguida vamos ver o processo de transformação de óleo usado em sabão perfumado. Óleo usado, sabão perfumado é o nome do projeto cofinanciado pelo Fundo Ambiental e promovido pela Associação de Defesa do Património de Mértola, que pretende sensibilizar a população do concelho de Mértola para a temática da economia circular. Serão recolhidos óleos alimentares utilizados já pelos restaurantes e serão feitos workshops de transformação do óleo usado em sabão, direcionado tanto à população em geral, como às escolas, como também para o canal Oreca. Espero que gostem e que experimentem. Olá a todos, eu sou a Verónica Paiva, sou bióloga e estou aqui a convite da ADPM para vos ensinar a fazer sabão com óleo usado. Porquê é que é importante nós fazermos sabão com óleo usado? Porque o óleo é um desperdício, é um recurso que nós podemos reaproveitar. Portanto, sempre no âmbito da economia circular, sempre que nós pudermos dar uma nova vida a um produto, é isso que nós podemos fazer. Atualmente, felizmente, nos restaurantes já há recolha seletiva desses óleos, que mais tarde vão ser valorizados. Nós conseguimos, na produção, no reaproveitamento dos óleos, conseguimos produzir sabão, que é o que nós vamos fazer, sabão sólido ou sabão líquido. Há também o reaproveitamento para a produção de velas e também para o combustível. Então, como é que nós vamos fazer o processo? O sabão líquido, quer seja o líquido, quer seja o sólido, é uma reação de ácido-base, em que nós precisamos de um ácido e precisamos de uma base. Aqui a grande diferença no primeiro processo da produção de sabão, o sólido, a base que nós utilizamos é o hidróxido de sódio, a soda cáustica, e no caso do líquido nós vamos usar o hidróxido de potássio, ok? É essa a grande diferença. Estas são as nossas bases e na nossa reação ácido-base nós precisamos de um ácido, que neste caso é as gorduras. Qualquer gordura serve para fazer sabão. Aqui, numa dinâmica de economia circular e reaproveitamento, vamos utilizar o óleo usado. Pode ser uma mistura de óleos vegetais ou de azeite, que já fritou, já cumpriu a sua função e está pronto a usar. O primeiro processo que nós vamos fazer é a dissolução do hidróxido de potássio na água. Este é o processo mais perigoso em toda a produção e é aqui que nós temos que ter algum cuidado. No entanto, faço sabão há muitos anos e nunca me aconteceu nenhum acidente. Para isso temos de ter atenção, nós vamos utilizar luvas para manusear a parte mais perigosa da ação, ok? Primeiro que tudo, vou começar por medir a quantidade de água necessária. Nós podemos utilizar água destilada, o ideal é nós utilizarmos água destilada ou água mineral, que tenham um pH próximo de 7. Por exemplo, na minha zona de onde eu vivo, nas terras de Aricandeeiros, é demasiado calcário, não seria bom utilizar essa água da torneira. Portanto, ter sempre esse cuidado. Então, nós vamos aqui medir a água necessária, precisamos de 361 gramas de água. E agora vamos pesar o hidróxido de potássio. Neste caso aqui, colocar as luvas. Se pudermos utilizar luvas reutilizáveis, melhor ainda. Portanto, pensar na sustentabilidade em todos os pontos. Uma coisa muito importante, os materiais que nós usamos para produzir sabão devem ser preferencialmente de inox ou de plástico, mas um plástico duro e resistente. Portanto, aquele plástico que nós temos na nossa casa, que não é tão resistente ao calor, temos de ter algum cuidado. Nunca devemos de utilizar vidro, primeiro porque tanto o hidróxido de potássio como a soda cáustica corroem o vidro, mesmo que não seja uma corrosão logo, não é? A longo prazo, e também porque o nosso vidro normalmente de casa não aguenta grandes temperaturas. Portanto, o melhor é inox ou plástico e o inox é muito fácil de lavar e de higienizar. Vou necessitar de 149 gramas de hidróxido de potássio. Aqui, uma das coisas que nós temos de ter cuidado a manusear é também com os vapores que se libertam. Se nós tivermos a fazer em casa, debaixo de um exaustor, por exemplo, ou então ao ar livre, ou então utilizar a máscara. Se calhar, vou utilizar a minha máscara. Pronto, uma regra importante de segurança é sempre o mais perigoso que vai para cima do menos perigoso, nunca o contrário. Portanto, é o hidróxido de potássio que vai ser colocado na água. Não sei se conseguiram ouvir.
esta reação é muito mais energética do que quando é com a soda cáustica. Ou seja, cria logo efervescência, liberta-se logo a energia. No entanto, se o processo foi feito com cuidado e também à temperatura ambiente, é importante terem isso em atenção, porque às vezes há algumas partilhas que se encontram em que se lê que deve-se ferver a água e não, a água deve estar à temperatura ambiente. Agora, muito possivelmente vai estar próximo dos 100 graus. Está nos 90, começar a baixar. Pronto. O ideal é que a temperatura fique nos 40 graus, ok? Enquanto isso, nós vamos pesar as gorduras e também colocá-las a aquecer. Vamos precisar de 800 gramas de óleo usado. Primeiro para aqui. O óleo nós não precisamos ter muita atenção em termos de purificação, mas se ele tiver algumas partículas aqui, se calhar o ideal é nós passarmos com o passador. Só para garantir que essas partículas não passam para o nosso sabão. Então, 800 gramas. Nós trabalhamos sempre com massa, com gramas, nunca trabalhamos com mililitros, está bem? E assim torna também o processo mais fácil, porque basta uma balança. Ali a nossa mistura de hidróxido de potássio já vai nos 75 graus. Portanto, enquanto aquela está a baixar, estes vão aquecer. Okay, 800 gramas, já está. Este óleo cheira a rissóis de peixe. Quando fazemos com óleo usado, temos aqui o aroma diferente. Pronto. Enquanto isso, vou também começar a adiantar a explicar um bocadinho do processo. Quando esta solução de hidróxido de potássio tiver arrefecido e a mistura, neste caso é só uma gordura, tiver aquecido, eu vou juntar mais uma vez o mais perigoso em cima do menos perigoso. Portanto, é a solução de hidróxido de potássio que vai para cima das gorduras. E vou, com o auxílio de uma varinha, é necessário mesmo ser uma varinha mágica porque ela ajuda-nos a quebrar as ligações entre as moléculas e a promover a reação de saponificação. Eu vou bater, ok? O que é que acontece? No processo do sabão sólido é um bocadinho diferente do processo do sabão líquido por este motivo. Aqui no líquido a reação de saponificação vai demorar um bocadinho mais a acontecer. Ou seja, eu terei que ter mais fases. Eu vou fazer essa mistura e vou bater com a varinha mágica e vai-se formar a massa. Depois, passado mais ou menos 24 horas, ou às vezes até mesmo no próprio dia já notamos essa diferença, as fases vão se separar. Parece quase que a água fica à superfície. O que é que nós fazemos? Voltamos a bater com a varinha mágica para promover novamente essas ligações. E depois, passado 24 horas, vai-se formar um gel. Okay? Eu já trouxe essa fase do gel feita também para vocês depois poderem acompanhar as várias fases. Okay? Entretanto, idealmente deveriam testar ambas aos 40 graus. Está bem? Aqui nós já conseguimos que a solução baixasse um bocadinho a temperatura. Também não vou deixar aquecer muito as gorduras para que não haja uma reação muito quente. Ou seja, vou mais ou menos equilibrar uma com a outra. Está bem? Aqui, como é uma questão de óleos usados, nós não estamos a fazer com outros ingredientes que sejam mais sensíveis à temperatura, como por exemplo quando usamos produtos com açúcar, leites, etc. Portanto, não há tanto risco de misturar numa temperatura mais alta. Aqui, se estivéssemos a misturar numa temperatura mais alta, utilizando então esses produtos ricos em açúcares, a reação seria mais virulenta e iria cozinhar esses ingredientes, que é isso que nós não queremos. Portanto, aqui, desde que tenhamos cuidado com o processo, para não nos queimarmos, para não salpicar, por isso é que é muito importante utilizar luvas e proteger ao máximo o vosso corpo, está bem? Então, vou colocar aqui. Portanto, mais uma vez, recapitulando a regra de segurança, será sempre o mais perigoso que será colocado sobre o menos perigoso. A solução de hidróxido de potássio
nas gorduras. Se estivéssemos a fazer o sabão sólido, neste momento nós já teríamos o ponto de estrada, ou seja, o trace atingido. Como é o sabão líquido, não é? Com o hidróxido de potássio, ele demora um bocadinho mais, então temos que insistir mais para que a massa engrosse. Durante todo o processo nós podemos ir fazendo à mão apenas para perceber se está a engrossar, conseguimos ter mais noção do que se estivéssemos só a usar a varinha mágica. Esta é aquela parte mais aborrecida em que nós temos que insistir até, ou seja, pedir às moléculas que se quebrem umas com as outras, não é? As ligações para formar novas. Aqui não dá ainda muito bem para perceber, mas a própria mistura já está a começar a engrossar. Ainda não está totalmente, mas o que é que eu vou fazer? Vou deixar repousar e vou voltar a bater daqui a mais um pouco. Enquanto isso, vou-vos explicar o próximo processo, está bem? Para fazer o processo da diluição, ou seja, passarmos da pasta de sabão, a pasta tem assim este aspecto, parece quase um gel, ok? Ou seja, daquela fase de pudim, vai no dia a seguir formar um gel, ok? Ainda será necessário voltar a bater amanhã e depois deixar repousar até se fazer este gel. Deste gel é que nós vamos diluir, ok? Então, qual é que é a quantidade que nós precisamos? É uma medida de pasta para 2 medidas de água. Então, eu vou medir 100 gramas de pasta e 200 gramas de água, está bem? Vou medir a água e vou colocar a ferver. Poderiam fazer também o processo num fervedor, para ser mais rápido. E vou então medir as 100 gramas de pasta. Uma coisa importante, a partir do momento em que fazem o processo inicial que eu fiz ali, até se formar a pasta demora mais ou menos 24 a 48 horas, mas depois vocês devem deixar esta pasta repousar durante um mês, ou seja, é o processo de cura desta pasta. É o mesmo que acontece com o sabão sólido, ele deve decorar um mês e só passado um mês é que vocês fazem depois a diluição. A diluição, a partir do momento em que a fazem, vocês podem utilizar logo o vosso sabão. E agora vamos colocar aqui na água quente, que ainda não está totalmente quente. À medida que aqui a água vai aquecendo, vocês podem ir dissolvendo assim com a ajuda da colher. Se acharem que vos facilita a dissolução com a varinha mágica, também podem colocar. É uma questão de acompanharem e verem, está bem? Se estiver a dissolver bem, não há problema. Isto porquê? Porque se vocês fizerem muita agitação, começa-se a formar espuma, está bem? E nós não queremos isso. No entanto, se formar espuma, não há problema. Vocês deixam repousar e a espuma desaparece. Enquanto isto, vou aqui também aproveitar para olhar para a nossa massa, que está a começar a engrossar, mas que eu vou bater mais um bocadinho. Quando estiver quase na totalidade dissolvido, nós deixamos de mexer, mas ele ainda não está bem dissolvido, portanto ainda temos aqui umas partes. Nós queremos tudo
totalmente dissolvida. Se calhar vou auxiliar aqui com a varinha mágica. Só mesmo um bocadinho. Só quando estiver arrefecida é que nós vamos adicionar o óleo essencial e também o conservante. O conservante que nós vamos utilizar é um conservante que dê para um pH mais elevado. Portanto, aqui o nosso sabão de hidróxido de potássio vai ter um pH próximo dos 9. Portanto, nós temos que utilizar um conservante que consiga ser seguro ao nível desse pH. Então, neste caso, nós vamos utilizar um conservante que tem fenoxietanol e álcool benzílico. Okay? Portanto, convém, no caso de não utilizarem este conservante, terem atenção no fornecedor se ele diz que dá para utilizar. E neste caso o fornecedor diz que a quantidade é 1%, portanto nós temos que, aqui nós temos 300 gramas, não é? Porque tínhamos 200 gramas de água e 100 gramas de pasta, portanto 1% é 3 gramas. Okay. Ele agora está com bastante espuma, mas penso que já está totalmente dissolvido. Vou só deixar que a espuma sedimente um bocadinho, desapareça e também que ele arrefeça um bocadinho, está bem? Para depois passar para a embalagem. Nós podemos pôr o conservante depois já numa embalagem final, depende da embalagem que vamos usar, ou podemos pôr ainda neste recipiente. Penso que já está totalmente dissolvido. A espuma também não deixa ver muito bem. Vamos deixar repousar. Entretanto, vamos olhar aqui para quem já fez o processo sólido, verifica que este processo demora um bocadinho mais, não é? Tem também a vantagem de depois de se formar o gel, como eu vos mostrei, é fácil fazer a dissolução. Só esta parte inicial é que é mais demorada. O ideal é deixarmos arrefecer e repousar e depois, amanhã, fazer novamente para promover a mistura. Aqui já consigo verificar, afastando a espuma, que está bem dissolvido. Se calhar eu vou colocar aqui numa embalagem e depois nesta própria embalagem adiciono o conservante e o óleo essencial. E assim também faço com que para a embalagem não vá espuma. Estou na balança que é para poder ver a quantidade que lá estou a colocar. Passa sempre alguma espuma, é normal. Pronto, vou parar aqui nas 200 gramas. Temos então as 200 gramas de detergente líquido. Só passar isto para aqui. Portanto, temos 200 gramas, vamos colocar 2 gramas de conservante. Aqui este frasquinho não tem conta-gotas, vai-nos dificultar um bocadinho mais, mas aqui com o auxílio de uma colher nós conseguimos.
Mais um pouco. Se vocês não usarem conservante, é tal e qual como quando fazem comida. Não podem conservar durante muito tempo. Usando conservante, temos mais ou menos 3 meses, é a validade que o fornecedor nos assegura. Não usando conservante é 2, 3 dias, porque depois pode começar a criar fungos e bactérias. Quanto mais tarde nós adicionarmos o óleo essencial, melhor, porque quando já estiver mais arrefecido, o óleo essencial vaporiza muito rapidamente e com a temperatura mais alta ele também vaporiza, ok? Portanto, temos aqui 200 gramas de detergente. Nós poderíamos usar, se medíssemos em peso, em massa, poderíamos usar até 1% de óleo essencial. É muito óleo essencial, não há necessidade disso, acaba por ser um desperdício. Eu aqui vou fazer em gotas, portanto eu vou utilizar 80 gotas para estas 200 gramas, está bem? Mais ou menos por cada 30 gramas podemos ir até 12, 15 gotas, está bem? Aqui os óleos essenciais de um produtor cá de Mértola, herdado de Val do Covo. Temos aqui para alecrim, com rosmaninho e este que é de eucalipto. Vou usar o de eucalipto. Portanto, todos os óleos essenciais têm ação antisséptica e antifúngica, são bons como desinfetantes. Vamos então colocar. Contaram comigo as gotas? Não, se calhar vou aqui utilizar, só para ajudar. Vocês quisessem podiam ter feito esta mistura no outro recipiente, mas como havia muita espuma eu preferi passar para aqui. Pronto, está feito o nosso detergente líquido, ok? Não se esqueçam rotular, colocar o que é, está bem? Porque cheira bem e depois podem pensar que é outra coisa. Colocar a validade é importante, ou colocar a data de produção e saber que a validade é 3 meses, está bem? Este é um que eu já tinha trazido feito, que já está arrefecido, que eu posso até colocar aqui numa colher para vocês verem a textura. Porque este, como ainda está quente, não está ainda com a textura final mais gelificada. Este, como está frio, já conseguem perceber melhor essa textura. Por acaso, tem aqui umas partículas. Esta é a textura final dele, ou seja, até vou pôr aqui na minha luva para vocês terem uma noção. Aqui a textura mais fluida ou menos fluida do nosso sabão final está relacionado com aquela quantidade que nós utilizamos de pasta para a água. Imaginem, por exemplo, que vocês têm um doseador e que não querem que seja tão líquido. Aí vocês vão encurtar na quantidade de água, está bem? Podem reduzir essa quantidade. Ou então o contrário, até acham que ele fica preso no doseador, está muito grosso, precisam que ele seja mais líquido. Então aumentam a quantidade de água. Não esquecendo que o conservante, a quantidade de conservante final, tem sempre que ser feita às contas pelo total que existe lá do produto final, de detergente. No entanto, se seguirem sempre esta regra de 1 de pasta para 2 de água, conseguem ter um gel, um detergente líquido com uma boa textura e fácil de utilizar. E pronto, está terminado o nosso processo de produção de sabão líquido. Espero que tenham gostado, que façam, que é muito fácil vocês repetirem e fazerem. Às vezes pode parecer que não corre bem, mas é normal, é com a vossa experimentação. E não se esqueçam, estão a reaproveitar um recurso importante que é o óleo usado, que seria desperdiçado e iria contaminar, e neste caso foi reaproveitado para nos dar um bom detergente. Obrigada!